Olá, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma dica da Lu, número 3, dia 11 de dezembro de 2022. Eu já estava com esse conteúdo pronto, eu resolvi logo enviar para vocês, para a gente não ficar com muito conteúdo acumulado, né? Com muitas dúvidas aí acumuladas. Eu vou dividir essa aula em duas, tá? Porque o conteúdo é bem extenso do uso da vírgula e eu nem vou trabalhar todas as regras, tá? Para não confundir muito aí a mente de vocês. Aí, com o tempo, a gente vai aí aprofundando. A vírgula, gente, ela serve. Eu até coloquei aqui a imagem, né? O que é a vírgula, para vocês saberem, porque às vezes tem muita gente aí que parou de estudar muito tempo, esqueceu, e agora eu estou chique aqui com um programa que tem até como eu marcar. Super chique. Então, olha só. Aqui é a vírgula, tá bom? A vírgula ela serve para representar uma pausa, uma mudança de entonação. Ela serve também para separar palavras ou orações que precisam de destaque e eliminar também a ambiguidade ou esclarecer o conteúdo da frase. Legal, professor? Entendi. Mas o que é uma oração? Oração é uma frase que tem verbo, tá? Por exemplo, se eu falo para vocês, alunos, bom dia. Alunos, bom nominal. Agora, se eu pergunto, alunos, bom dia. Vocês estudaram? Estudaram? Estudar é um verbo, então eu tenho uma oração. Eu tenho uma frase verbal, porque eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração. E dentro de uma frase eu posso ter vários verbos, tá bom? Eu posso ter um período simples, com um verbo só, ou um período composto. E, legal, entendi o que é oração, mas o que é ambiguidade? Eu trouxe aqui um exemplo de ambiguidade para vocês entenderem o que é. Vamos comer vovô. O netinho correndo atrás do vovô, vovô achando que vai ser ali, vai virar o prato principal do dia, né? Parece realmente que ele é um canibal, né? Correndo ali atrás do avô. Olha como a vírgula faz toda a diferença. E embaixo a frase correta. Vamos comer, vovô? Ele está convidando o avô para começar ali, né? Para almoçar ou jantar, certo? Olha que diferença. Faz com que a pessoa não vire um canibal. Ao lado. E ó, estou bem aqui agora. Não estou bem. Não, estou bem. Mas se tirar a vírgula, eu fico mal. Aí alguém foi lá e te perguntou, poxa, como é que você tá? Aquela situação toda. Não, estou bem. Agora, se você não estiver, como é que você vai responder? Sem a vírgula. Como é que você está? Ai, não estou bem. Olha que diferença. Muda até o humor da pessoa nessa situação. Fica bem ou fica mal. Olha como a vírgula é poderosa. Quando usar a vírgula? Para separar elementos com a mesma função sintática. Elementos com a mesma função sintática? Sim. Substantivos do sujeito composto. Poxa, professora, o que é substantivo? O que é sujeito composto? Substantivos são as palavras que são usadas para nomear tudo que existe. Sejam os objetos, os sentimentos, os nomes dos animais, das flores, tudo. Na minha casa, a minha casa está recheada. Televisão, videogame, CD, livro, parede, ar, tudo. Tá? Medo também é um substantivo. Então, o substantivo ele dá nome. Ele nomeia tudo que existe, ok? Para poder guardar aí. O que é sujeito composto? Sujeito é aquele que pratica a ação do verbo. Eu vou escrever aqui uma frase. Eu até coloquei aqui uma embaixo, mas eu vou colocar uma aqui com um sujeito simples para vocês entenderem. Vou colocar aqui embaixo dessa, ó. Luana, ficar tudo com letra de imprensa. Luana gosta de dançar. Não gosto muito não, mas veio essa frase aqui na mente, vamos colocar. Luana gosta de dançar, tá? Gente, qual é a frase a frase não, desculpa, qual é o verbo aqui? Quem que gosta, né? Gostar é o verbo. Quem que gosta é a Luana. Então, Luana é o meu sujeito, é ela que está praticando a ação do verbo. Ela que gosta de dançar.
ok? Então, na frase de cima, eu tenho um sujeito composto. Por que é um sujeito composto? Não tem só um elemento. Embaixo eu só tenho a Luana. Aqui eu tenho a Lara, Luana e Carol. Aqui eu só tenho a Luana. Só a Luana que gosta. Aqui eu tenho a Lara, Luana e Carol. E o que elas fizeram? O que aconteceu aqui nessa frase? Lara, Luana e Carol foram ao cinema. Então, quem que foi? Quem ou que foi? Aqui, que foram Lara, Luana e Carol. Então, elas são aqui o sujeito da minha frase. Elas que praticam a ação de ir ao cinema. Então, por isso que é chamado de sujeito composto. E embaixo, onde eu só tenho a Luana, é um sujeito simples. Tá? Só tem um núcleo, só tem uma palavra aqui importante. Agora, aqui, onde eu tenho essa frase, a frase de cima, eu tenho 3 núcleos, eu tenho 3 substantivos aqui. Eu tenho a Lara, 1. Eu tenho aqui... acho que eu não vou conseguir. Deu. Eu tenho a Luana, o 2. E tem a Carol, 3. Um sujeito composto. Deu para entender? Mas se ficarem com dúvidas, é só colocar aí que a gente depois faz uma aula só de sujeito, tá? Ok, então vai separar os elementos com a mesma função. Eu tenho aqui 3 palavras que elas têm a mesma função na frase, são substantivos próprios, então eu vou usar a vírgula para poder separar. Ah, mas por que você não colocou a vírgula aqui antes de Carol? Porque Carol é a última, eu coloco E. O último elemento da enumeração eu coloco o E e não a vírgula, tá bom? Próximo. Enumerações e listas. Fui ao sacolão e comprei uva, maçã, pera e melão. Então, eu comprei uva, maçã, pera e melão. Eu tenho uma enumeração, eu tenho uma lista. Então, antes, ó, uva, vírgula, maçã, vírgula, pera, e antes do último eu coloco E, tá? Nas férias, viajarei para Saquarema, Rio das Ostras e Cabo Frio. Ô, glória, em nome de Jesus. Então, quem dera, né? Mas vamos, vai que. Eu vou utilizar vírgula também, ó. Saquarema, vírgula. Rio das Ostras e Cabo Frio. Antes do último, eu utilizo o E, ok? Então, enumeração e listas. Nas orações assindéticas, uma oração assindética, você já sabe que oração é que tem verbo. Assindética, elas não são ligadas entre si por nenhum conectivo, isto é, nenhuma conjunção. Depois a gente vai fazer uma aula também falando sobre as conjunções, né, que são as palavrinhas que elas vão ligar os termos, né, elas vão ligar as orações. Luana chegou, Sofia saiu. Eu podia ter escrito essa frase com um ezinho aqui, ó. Luana chegou e Sofia saiu, mas não tem conectivo. É uma oração assindética. Ela não tem conectivo. Esse A aqui, ó, de não, de negação, não tem. Então, Luana chegou, Sofia saiu. Então, eu vou utilizar uma vírgula para poder separar essas orações, ok? Separar orações intercaladas. Orações, né? Então, a gente sabe das frases, tem verbo, intercaladas. Vamos ver o que é isso. A vírgula pode ser usada para separar orações que se intercalam dentro de uma oração principal. Veja, a aula de hoje, disse a professora, é uma revisão. Então, eu tenho aqui um verbo, disse, e eu tenho aqui o é. Tenho 2 orações, eu tenho 2 verbos. Então, eu separei aqui, ó, essas 2 orações. Essa oração aqui é intercalada, ó. Ela tá no meio, no meio. Então, eu vou separar ela entre vírgulas. Então, eu vou utilizar uma vírgula também para separá-las, tá bom? A aula de hoje, vírgula, disse a professora, vírgula, é uma revisão. Tem uma oração intercalada, inter, aqui no meio, tá bom? A saída, mesma coisa, ó. Pontuou o presidente.
é investir. Eu tenho aqui uma locução verbal, ó, 2 verbos. Eu tenho o verbo auxiliar e o outro aqui no infinitivo. É investir na base da educação. Eu tenho uma intercalada aqui no meio também, ó, pontuou o presidente. Eu vou colocar também entre vírgulas. Separar orações adjetivas e explicativas. Oração adjetiva explicativa, coloca-se a vírgula antes e após a oração subordinada adjetiva explicativa, como Cláudio estuda com o irmão, ligou ontem à noite. Essa oração, gente, adjetiva, vai ser uma frase, né, falando assim, uma linguagem mais assim acessível. Uma frase que você vai utilizar para explicar. Olha só, Cláudio que estuda com o irmão. É qualquer Cláudio? Não. É o Cláudio que estuda com o irmão. Então, eu usei uma frase para poder explicar algo que eu disse. Então, eu vou colocar essa frase entre vírgulas também. É uma oração explicativa. É uma oração, é uma frase com verbo que eu estou utilizando para explicar, ok? Ligou ontem à noite. Meu amigo Mauri, vírgula, aquele que mora em São Gonçalo não é qualquer amigo, é aquele que mora em São Gonçalo. Vai se mudar para Saquarema, ok? Então, eu usei o termo aquele que mora para explicar, então eu vou colocar entre vírgulas também. Então, vamos parar por aqui e no próximo vídeo a gente termina aí da sequência falando sobre outras regrinhas, tá bom? Bons estudos, estuda, a vida muda e muda mesmo, hein? Bora com tudo!